aos princípios da isonomia processual e do devido processo legal. Precedente do STJ, recurso conhecido, porém desprovido. Pelo poder hierárquico, as determinações do superior devem ser cumpridas fielmente, a não ser que se mostrem manifestamente ilegais. Daí, sem dúvida, o subordinado pode se furtar a atender à ordem do superior, se esta ordem for manifestamente contrária à lei. Ainda segundo as lições de Eli Lopes Meireles, temos que o poder hierárquico também confere ao superior as faculdades de delegar e de avocar atribuições e também de rever os atos dos inferiores. O poder público delega seus atos quando transfere aos outros as atribuições que originalmente lhe competem. Ao contrário, ele avoca quando chama para si funções originariamente atribuídas a um subordinado e geralmente só age assim se tiver motivos relevantes para tanto, porque a avocação geralmente desprestigia o inferior hierárquico, já que a competência do inferior hierárquico é substituída pela do superior. Por fim, o superior pode rever os atos dos seus subordinados, ou seja, pode apreciá-los em todos os seus aspectos, para mantê-los ou para invalidá-los, a requerimento da parte ou até mesmo de ofício, como no caso do julgado que acabamos de citar. Não confundam poder hierárquico com poder disciplinar, sobre o qual nós vamos falar agora. Vejamos então, em que consiste o poder disciplinar? Ainda invocando as lições do Eli Lopes Meireles, poder disciplinar é a faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da administração. Ou seja, pelo poder disciplinar, a administração pública controla o desempenho das funções e a conduta dos seus servidores, responsabilizando-os todas as vezes em que estes cometerem uma irregularidade. Assim, se trata de uma faculdade interna de punir da administração e só abrange as infrações administrativas, quer dizer, aquelas relacionadas com o serviço público. Lembram-se da nossa aula sobre processo administrativo disciplinar? Espero que sim. Lá nós dissemos que toda vez que um agente público comete uma irregularidade nas funções que desempenha, essa infração tem que ser apurada mediante um processo administrativo disciplinar, respeitada a ampla defesa. No final desse processo, a autoridade responsável pela apuração ou a comissão julgadora pode absolver o servidor ou pode lhe aplicar uma penalidade. Também já vimos que no processo administrativo, a autoridade julgadora tem discricionariedade para aplicar a pena, já que no direito administrativo não existe uma prévia definição da lei, não existe uma prévia definição na lei sobre a infração funcional e a respectiva sanção. É bem diferente daquilo que ocorre no direito penal, em que não existe crime sem prévia lei anterior que o defina, conceito que vocês já devem ter guardado bastante, de tanto também que ele já foi repetido. Aqui, de acordo com a gravidade do fato a ser punido, a autoridade tem um leque de opções dentre as penas legais e escolhe a que mais bem reprima a falta cometida. É sempre bom lembrar que a discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. A discricionariedade é uma liberdade do administrador de agir dentro da lei, utilizando os critérios de conveniência e de oportunidade. Já a arbitrariedade nunca vai se justificar, porque é uma ação totalmente contrária à lei. E uma vez demonstrada a arbitrariedade, vai fazer com que o ato seja invalidado pela própria administração ou pelo Poder Judiciário, através de mandado de segurança. Há uma série de penalidades disciplinares previstas na Lei 8.112 de 90, aquela que nós já mencionamos quando estudamos o processo administrativo. Vamos ver no artigo 127 quais são essas penalidades.
Muito bem, o artigo 127 prevê advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. Assim, conforme a gravidade da infração a ser punida, o administrador vai escolher, dentre estas, as penas que melhor se enquadrem no caso, sempre atendendo, em primeiro lugar, ao interesse público. Quando a autoridade ou a comissão julgadora aplica uma penalidade ao agente, ela deve obrigatoriamente motivar o seu ato, ou seja, ela deve expor as razões de fato e de direito que a levaram a tomar aquela decisão, sob pena de, não fazendo, ter o seu ato invalidado. A motivação é essencial no ato de decisão. Ela não pode ser dispensada, justamente porque é através dela que se verifica a adequação da penalidade à falta praticada, permitindo também que o agente saiba se a proporção da sanção está adequada ao caso. Outro poder muito importante conferido à administração pública e do qual vamos falar agora é o poder normativo. O que vem a ser o poder normativo? O poder normativo é aquele que possui um comando geral, visando a correta aplicação da lei. Através dele, o executivo explicita a norma legal, que vai ser observada tanto pela administração pública quanto pelos administrados. Os atos normativos, eles esmiuçam a lei, detalham a norma legal e contêm regras gerais e abstratas de conduta. Ele é expressado através de uma série de atos, principalmente pelos decretos, regulamentos, resoluções, instruções e portarias. Nós vamos nos ater aqui aos decretos e aos regulamentos, que são de competência do chefe do Poder Executivo, ao passo que os demais atos competem às autoridades de escalão inferior, tanto da administração direta quanto da administração indireta. O artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, prevê que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Assim, exige-se que a administração pública imponha obrigações ao administrado através de lei. Só que, ao lado dessa norma, também se encontra o artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, que estabelece que o presidente da República pode expedir decretos e regulamentos para fiel execução das leis. Com isso, pode-se concluir que os decretos e regulamentos são infralegais, isto é, ficam subordinados à lei e não podem contrariá-la. Por isso, a administração pública não pode impor aos administrados qualquer restrição às atividades e à sua propriedade se não estiver antes autorizada por lei. Daí se afirmar que somente para cumprir a lei é que o Executivo pode expedir decretos e regulamentos. Vocês já devem ter ouvido falar que toda lei pode ser regulamentada. E, de fato, desde que tenha deixado ao administrador público essa margem de liberdade, essa discricionariedade. Quando o administrador regulamenta a norma legal, ele deve sempre respeitá-la, de modo que jamais poderia extravasar os seus limites. De acordo com as lições do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, os regulamentos cabem em 2 casos. No primeiro deles, toda vez que for necessário estabelecer regras e procedimentos para fiel execução das leis, como, por exemplo, no caso do regulamento do imposto de renda. Através desse regulamento, se explica em que formulários serão aceitas as declarações, onde devem ser entregues, até que horário será aceita, a entrega das declarações, como será feito o lançamento e outras regrinhas. Bem, no segundo caso, explica Celso Antônio, cabe o regulamento quando a lei deixa algumas situações em aberto e para essas serem executadas no plano concreto, elas precisam ser melhor esclarecidas, sob pena de gerarem comportamentos desiguais diante de situações semelhantes. É o caso, por exemplo,
dos regulamentos que caracterizam certos medicamentos como perigosos à saúde, ou aqueles que estabelecem as condições mínimas de segurança nos automóveis.